Oi, gente, voltamos! Essa é a segunda tentativa para a gente fazer essa live maravilhosa com a Verbenaim. A gente está falando sobre Marte, o guerreiro interior. A gente recebeu uma pergunta super incrível se Orixá também é uma força arquetípica, se é um arquétipo. E a Verbena estava respondendo isso maravilhosamente bem. Então vamos esperar ela aqui entrar, chegar. Fiquem conosco, a live caiu, então a gente vai começar, né? Começar do começo outra vez. Vamos ver aqui se a Verbena vai chegar. Ela tá com alguma questão na internet, não tá estabilizando o sinal. Então, enquanto Verbena não chega, quero dizer para vocês que essas lives que eu fiz uma com a Patrícia Lorraine ontem, hoje estou fazendo com a Verbenaim e amanhã vou fazer com a Mari Kirchner. Então, são mulheres muito incríveis que vão bater um papo comigo sobre esse guerreiro interior. Aí, Verbena chegou. Oi! Oi, gente, desculpa, eu realmente não sei o que está acontecendo, mas vamos tentando aqui, vamos persistir. Sim, você estava comentando sobre essa pergunta dos orixás, desse sincretismo que aconteceu no Brasil. Uhum, uhum. Pois é, porque é um exemplo muito bonito, né, de como os arquétipos se manifestam. São impulsos que acabam acontecendo em lugares às vezes diferentes, né? Culturas que não se comunicaram, não têm conhecimento uma da outra, nem conviveram no mesmo momento histórico, né? E a mesma manifestação está presente, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no arquétipo da grande mãe, né? A gente tem esse arquétipo em diversas culturas diferentes. Em cada cultura recebe um nome, tem uma gráfica, né? Mas a percepção daquela força é a mesma, apesar das culturas serem diferentes, né? Então, aqui no Brasil, isso também aconteceu, que o sincretismo religioso faz essa associação, né, dos deuses da mitologia africana com os santos da Igreja Católica, né? Então, a gente pode associar, por exemplo, Marte e Ogum, né? Então, É por Marte, isso que a na gente está astrologia, aqui. né? Marte, então, o guerreiro Ares, né, da mitologia grega. Aí a gente tem Ogum, que é um equivalente dessa mesma força na mitologia africana. A gente tem São Jorge, guerreiro, né, na Igreja Católica. A gente vai fazendo essas associações, né? Sim. Só para dizer que ontem eu conversei com a Patrícia Lorane justamente sobre Ogum. Ela é dirigente de uma casa de Umbanda. Então, quem tiver interesse aqui no meu perfil tem a conversa com a Paty Lô, que ela vai aprofundar em Ogum, nessa força orixá chamada Ogum. Verbena, eu quero te pedir para você recapitular um pouco do que você disse sobre como você entende o arquétipo, o que é o arquétipo, porque eu sinto que na internet e no mundo terapêutico essa palavra está em voga, mas muito esvaziada de sentido, né? Então eu sinto que é importante para as pessoas ouvirem de você, que é Uhum. uma estudiosa tanto da astrologia, quanto do tarô, quanto da psicanálise, assim. Então sinto que você tem muito respaldo mesmo para falar de arquétipo. Então vamos lá, recapitulando, né? A palavra arquétipo vem dessa junção, né, de arquetipo, um tipo arcaico, né? Uma impressão arcaica. Então, o arcaico vem desse imemorial, desse ancestral imemorial, que a gente nem tem registro de quando se iniciou, né? Mas o que a psicologia analítica do Jung propõe é que nós temos, de alguma forma, internalizado uma programação que reconhece essas imagens primordiais. Então, essas imagens, elas operam na gente no nível dos instintos. Então, para ficar fácil assim para a gente, né? Todo mundo vem com uma programação que nos torna capazes de reconhecer a mãe, né?
Como que o bebê sabe que aquele corpo, né, é da mãe? Né? Para se sentir à vontade com aquela mãe, né? Escuta a voz da mãe e para de chorar depois que nasce, né? Então existe uma programação operante ali. É nesse nível, a gente tem um arquétipo programado da mãe. Com o tempo, a gente começa a perceber que tem uma figura que se encaixa no arquétipo do pai. E assim a gente vai identificando as situações de vida, a gente vai fazendo essas associações com os tipos primordiais, essas orientações instintivas, que nos movem depois aos encontros, à socialização, né, as experiências de conquista, para a gente já entrar no tema do Marte, por exemplo, né? De posicionamento, que às vezes eu preciso me posicionar, preciso brigar pelo meu posicionamento, preciso marcar meu território, colocar limite, tudo isso é Marte. Sim. Né? Então, vem Então, daí, vem daí. então chegamos em Marte. Quero te propor assim de você falar um pouquinho mais sobre essa força, Marte, Áries. A gente está vivendo um tempo de Marte, não é isso? Astrologicamente, Tá. um tempo de Marte Áries. na astrologia, sim, é isso, né? A gente tem sempre a astrologia vai fazer associações com os mitos greco-romanos, né? Eles estão muito próximos também da nossa cultura ocidental. E a astrologia se vale desses arquétipos, então, para explicar a influência dos planetas, né? Então, a gente tem um planeta, que é o planeta Marte, que está muito próximo desse arquétipo do deus romano Marte, ou o seu equivalente grego, que é Áries, né? Então, Marte é o planeta que rege dois signos no céu, tanto Áries, que é a época onde nós estamos agora, né? Até mais ou menos o dia 22 de abril, a gente está nessa força aí de Áries. E também o signo de Escorpião é regido por Marte. Né? Então, são dois signos do zodíaco, duas temporadas do ano, duas janelas temporais, onde a gente se encontra muito com essa força Eu tenho de Marte em Marte. Áries. Então, aí a gente fala que ele está domiciliado, ou seja, está numa expressão que tem tudo a ver com a energia dele. Então, Marte é esse planeta que vai conectar a gente com a atitude, né, do guerreiro. Como que essa atitude se manifesta na época do signo de Áries? Então, de uma forma proativa, né? De dar início às coisas, começar projetos, defender, então, posicionamentos. A gente pode até brigar um pouco mais nessa temporada, porque a gente também fica com o sangue mais quente, né? Marte está domiciliado, então ele não tem o enfrentamento, né? E, então é uma temporada muito boa para a gente se mover para questões de trabalho, de produtividade, da gente se colocar à prova nos nossos talentos, por exemplo, essa temporada, né? Então, quando a gente gosta de algum assunto, se a gente não tivesse na pandemia, esse é um momento ótimo para iniciar cursos, por exemplo, de formação que tem a ver com aquilo que você gosta. Então, cursos universitários que vão envolver tanto o ganho de conhecimento, como também colocar no mundo um talento de forma mais técnica, né? Mas para quê? Para você produzir alguma coisa nesse mundo, contribuir com o mundo com a sua força, com o seu valor, né? Esse valor do guerreiro. Né? Então, na época de Áries, a gente se sente muito movido a isso. Outra coisa que também acontece nessa temporada é a vontade de se deslocar, né? Aí tem um pouco a ver com o sincretismo, né? Com o orixá Ogum, que é dessa coisa dos caminhos, né? Do transporte, de dirigir o seu carro, das estradas, da vida, né? Tem essa alegoria também. Então, Marte também, o guerreiro é esse andarilho do mundo, né? O guerreiro não tem destino certo, ele vai indo onde, né? Onde ele é chamado, para as batalhas que ele é chamado. Então, não teme essa conquista do espaço também, né? Tem uma questão espacial aí. Então, Marte também promove o quê? Muita vontade de se movimentar, né?
E isso pode se traduzir, então, vontade de mudar de casa, por exemplo. A gente percebe que tem que sair desse ambiente que eu já conheço para ir para um ambiente que me desafie um pouco melhor. Mudar de casa, mudar de emprego, mudar de grupo, enfim. São essas possibilidades. Sim. E esse Marte, por exemplo, eu tenho Marte em Áries, então eu sinto que o meu Marte, ele é brigão, que o meu guerreiro interior, ele é brigão, assim, é uma força dele, é uma potência, Uhum, sabe? Isso que você falou, de colocar o limite, de mostrar a ideia, né? De ser incisivo no que está falando. Mas, por exemplo, nesse uhum. tempo de Áries, eu tenho que falar pro meu guerreiro interior, calma, tá brigando com a parede. Então, Essa é eu a queria. força do instinto, né? Essa é a força do instinto. Se a gente não se observa, né? Nunca teve acesso a esse conhecimento, por exemplo, para dar nome para isso, a gente pode ficar refém desse instinto. Aí que tá. E aí a gente não entende por que a gente briga tanto numa determinada época do ano, por exemplo, né? Você falou, eu me noto um pouco mais briguenta. É isso mesmo, porque aí a gente tá com esse instinto muito aflorado. Se eu estou muito distraída com as coisas da vida, eu não me dou conta desse impulso operando em mim de forma automatizada, né? Mas quando a gente já conhece, por exemplo, o nosso mapa e sabe como é que esse guerreiro opera, então, um guerreiro em Marte, ele vai para o enfrentamento mesmo, ele confronta, ele provoca, né? Não admite ser contrariado, não. Então, né? É mais declarado esse confronto, né? Se fosse um Marte em Touro, por exemplo, aí já tem uma outra postura. Um Marte em Gêmeos, aí já vai mais para conversa. Já não é tanto na questão da provocação, mas já é mais no diálogo, no convencimento. Então, dependendo do signo onde Marte está, a forma de guerrear muda, Sim, né? Então, quando a gente tem acesso a essa informação, é importantíssimo, porque aí a gente começa a ter uma observação mais crítica, uma autocrítica, consegue perceber isso e modula. Aí eu não preciso ficar refém desse instinto, dessa programação automatizada. Eu vou modulando. Opa, esse aqui é um ambiente onde eu posso escrachar. Agora aqui no trabalho não dá, né? Eu não posso bater boca com o meu chefe, senão ele vai me mandar embora. Então a gente vai aprendendo a modular essa força. sim. Eu fiquei curiosa, você falou um pouquinho do Marte na Terra, do Marte, Marte em Touro, Marte em Gêmeos no ar, mas e esse Marte na água, tipo um Marte em Escorpião, assim? Como é que essa pessoa Uhum. opera? Porque Então está vamos fazer um domiciliado apanhado. também, né? Marte Escorpião está domiciliado também. Vamos fazer um apanhado, né? Para todo mundo poder se localizar, né? O Marte, quando está, então, em signos de fogo, ele realmente tem uma expressão mais impositiva, um enfrentamento mais declarado. Então, ele se joga mais, se lança mais abertamente para as coisas. Então, o Marte sempre nos impulsiona para quê? Para conquistas, para sair do lugar onde estamos e a gente conquistar um lugar diferente, né? Então, ele está envolvido com esse processo de ambição, de desejo, né? De uma vontade dirigida, né? Então, é disso que se trata a energia de Marte, da gente sair do ponto onde está para chegar num ponto diferente. Né? Então, ele traz o quê? Movimento. Como é esse movimento, então, nos signos de fogo? É um movimento mais aberto, corajoso, que se lança, que tem um senso de oportunidade. O elemento fogo tem esse faro, né, para identificar oportunidades, as chances. Tem uma coisa com a coragem, de se entusiasmar, é automotivado, o elemento fogo tem um pouquinho de egocentrismo, né? Então ele é automotivado, ele mesmo se motiva e segue adiante. Então, o elemento fogo tem essa característica. O Marte em Áries, em Leão e em Sagitário acredita muito nele mesmo. Acredita na força dele, na sua capacidade, né? O que às vezes ele precisa aprender, esse guerreiro de fogo, é que nem tudo na vida depende de nós.
Tem situações em que eu preciso de apoio, tem situação em que eu preciso de aliança, né? Tem situação que não adianta você ser forte, você se bancar, né? Tem coisas que já estão instituídas e funcionando no mundo, tem hierarquias, por exemplo. As coisas têm as suas ordens, né? E aí a gente vai então para o Marte nos signos de terra. Esse é um Marte que já está um pouco mais ambientado com essa estrutura social funcionando. Então, ele entende, por exemplo, que não adianta só querer. Eu preciso ter, por exemplo, dinheiro para querer alguma coisa. Então, o Marte nos signos de terra, ele percebe o quê? A eficiência do dinheiro ou a eficiência de um trabalho bem feito. Não é só sair para conquistar o seu lugar no mundo, não. Você tem que fazer as coisas direito, né? Tem que seguir ordem de quem entende, de quem chegou primeiro que você. Tem uma hierarquia nesse mundo que funciona. Então é melhor você se colocar também nessa ordem das coisas, esperar a sua vez, esperar a sua chance. Depois você mostra a sua competência e você conquista o seu lugar. Então veja que são modos de operação diferentes, né? O Marte em Terra, ele é mais planejador, ele vê as coisas mais a longo prazo, persistente, né? Não desanima, né? Então, as coisas estão dando certo de um jeito, ok, vou continuar. Não está dando certo, então que planejamento eu preciso fazer daqui para frente? Então, ajusta essa rota, né? Então, o Marte em Terra tem essa característica. Então, os signos de Terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Então, Marte nesses três signos faz com que essas pessoas tenham muita persistência, muita determinação, né, num objetivo, não largam o osso. Enquanto não conclui aquele objetivo, não desiste, não desiste, não desiste. Então tem esse lado B agora do elemento terra. A obstinação. Ele não desiste. Uma coisa está dando errado, ele continua insistindo, né? Aí um elemento sempre corrige o que excede no anterior. Então, qual é o próximo elemento? O elemento ar. Então, Marte nos signos de ar, o que, que ele faz? Dá uma leveza para a gente mudar, para a gente fazer adaptações nessa força de conquista, né? Então, Marte no elemento ar, ele vai muito mais por um caminho de parcerias, de alianças, né? Ele percebe qual é a urgência, ou se eu preciso adaptar esse planejamento, né? Marte nos signos de ar se permite mudar de ideia, por exemplo, que é uma questão para os Martes que estão em signo de terra. Eles não mudam de ideia até conseguir. Até conseguir. Então tem essa teimosia, né? No objetivo. O Marte em signo de ar, ele já se permite mudar, né? Então, nesse ponto, às vezes consegue alcançar as coisas mais rápido ou se apoiando em parcerias também, consegue as coisas mais rápido, né? Porque às vezes a união de forças diferentes consegue alcançar mais e mais longe também, né? Marte em signos de ar tem muito do negociador, dessa postura negociadora, que consegue encontrar pontos de convergência nos interesses, consegue construir pontes, né, entre as pessoas, formar redes de conexão, né? Então, nessas redes, o que ele consegue um objetivo às vezes mais rápido, porque quanto mais gente envolvida, mais rápido eu percebo onde que tem a chance para mim, do que ficar batendo porta por porta até eu encontrar a minha chance, por exemplo, né? Então, é um outro funcionamento, o Marte em signos de ar. Outra coisa é que esse Marte ele é mais inteligente. Ele percebe que nem tudo precisa de força, né? Às vezes a gente pode usar o racional também, né? Então, é uma outra expressão. Então, signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário, né? Então, eles se organizam de uma forma diferente para conseguir as suas metas, né? São signos mais racionais, mais do discurso, da linguagem, né?
de opinião e de mudar o foco, né? Não ficar preso no foco só. De repente eu mudei de ideia, no meio do caminho eu não quero mais aquilo. Então eles se permitem esse ajuste, né? E o lado B disso qual que é? Desistir das coisas muito fácil. Então, às vezes o signo de ar desiste antes de conseguir, né? Marte no signo de ar. Então, pode vir o quê? Uma sensação de frustração por não ter alcançado alguma coisa que talvez valesse a pena ter insistido um pouquinho mais, né? Então, Uhum. quando a gente muda muito de foco, né? Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo outro. Então, eu também posso, por exemplo, me desapegar de conquistas que foram duras, que exigiram muito de mim. Então, o Marte em Ar, ele consegue vender uma casa por metade do preço, por exemplo, porque eu quero ir para a praia, né? Então, ele deu um duro danado para conseguir juntar o dinheiro, comprou a casa, depois vendeu por preço de banana, porque a urgência de ir para a praia era maior. Então, tem esse desapego aí desse guerreiro de ar. Ele é mais desapegado, né? Aí a gente pode colocar a perder o quê? Muito tempo da vida, esforço, patrimônio, né? Aí vem o signo de ar que corrige isso, né? Os signos de ar dão valor para as coisas, né? Eles, inclusive, têm um valor emocional, né? Um Marte no signo de água, então, que são Câncer, Escorpião e Peixes, eles se motivam também pelo emocional, né? Então, eles são mais apaixonados por uma ideia. Se movem também por isso, pelo idealismo de alguma uma causa, né? Não é só vantagem que me interessa, também tem um ideal por trás dos meus movimentos, né? Então, eles são mais apegadinhos, o Marte em signos de água, porque reconhecem o valor das suas conquistas, não gostam de abrir mão também não das suas conquistas, igual os Martes em signo de terra, também não gostam de abrir mão das conquistas, não. Mas o Marte em signo de água, ele é mais sonhador, né? Então ele se vê naquele ambiente que ele deseja muito, faz todo esse exercício de imaginação, né? Imaginação, imaginar a ação, né? Então, Marte em signo de água tem esse poder também de antever uma situação. Ele vive aquilo primeiro na imaginação, depois ele se coloca naquela situação, né? Então, tem também mais persistência de todos esses daí. O Marte Escorpião é o que ganha. Marte Escorpião é super persistente, não desiste, né? Tem. É muito fácil a gente pensar numa representação disso dos cinemas, que são esses personagens que buscam vingança. Vingança é coisa de Marte e Escorpião. Uma coisa É um aconteceu há prato que se 40 come anos. frio. Aí o Marte Escorpião não desiste, ele vai lá e persegue, persegue e volta naquilo, até ele ter aquele gosto, né, da vingança no prato que se come frio, né, por exemplo. Então tem esse aspecto, né, do Marte em signos de água, que é extremamente persistente, não desiste do sonho, daquilo que foi idealizado, que é muito viver aquilo que foi idealizado, né? Então tem essa característica também do signo de água, do Marte nos signos de água. Sim. Eu acho que as Nossa, pessoas conseguiram se identificar um pouquinho aí com todo esse monte de. a gente teve uns comentários aqui. Meu marido é bem isso tudo. A gente teve aqui uns comentários. Mas isso que você falou, é importante a gente saber um pouco sobre esse Marte, né? Onde ele está dentro do nosso mapa, justamente para a gente ter essa noção, né? Se eu tenho um Marte em água, eu tenho essa tendência de, né, de dar valor para as coisas e um risco de ficar pegado. Marte em ar, o extremo oposto, né? De largar tudo de forma muito rápida. Então, assim, eu convido as pessoas que estão assistindo essa live a descobrirem mesmo aonde
o seu Marte está, né? Fazer um atendimento com a verbena, ver direitinho o mapa astral, assim, porque tem outras conjunturas, né? Não é só saber aonde é o. Tem que saber a casa, né? É uma leitura complexa. Então, assim, vale muito a pena ter esse material como é uma leitura de autoconhecimento mesmo, né? De pontos que não estão nomeados dentro de nós, como você falou, né? A gente nomeia. Ah, tá, então eu tenho Marte em Áries, entendi. Então, É, fica aí é o convite, gente. Eu indico essa mulher, tá? Obrigada. E é muito interessante, porque no mapa a gente vai acessar uma informação que nunca é exatamente desconhecida para a pessoa, né? Ela, de alguma forma, ela passou por essa percepção. Mas às vezes o entorno onde ela vive, a família de origem, os pais, não fazem esse reconhecimento. Né? Então, fica na dúvida se eu sou mesmo aquilo, se aquilo realmente funciona para mim, né? O mapa muitas vezes vai confirmar essa sensação que a gente tem por dentro, mas que na vida concreta, as pessoas que nos conhecem às vezes falham nessa observação, não alcançam exatamente aquilo que a gente tem. Ou a gente não teve chance de mostrar, né? O que é muito comum também. Porque a gente vive num momento histórico, assim, numa sociedade que privilegia certos aspectos, outros não privilegia. Por exemplo, a gente está muito mais voltado ainda para um Marte em signos de terra, né? Porque a gente recebe que informação, né? Que a gente tem que estudar 20 anos para você ter algum tipo de formação. Depois você tem que fazer um monte de especialização, pós-graduação, né? Um monte de coisa. Depois você tem que fazer o quê? Um financiamento de 30 anos para ter sua casa. Né? Olha quanto tempo, né? Que a gente precisa ficar implicado numa conquista. Então, esse modelo privilegia o quê? O Marte no signo de terra, que é quem dá conta de ficar esse tempo todo no mesmo objetivo. Uma pessoa com Marte em signo de ar vai ter muita dificuldade de seguir esse modelo, por exemplo. Né? Então, às vezes, ela nem consegue se expressar nisso, porque a gente está num senso comum que não valoriza essa expressão, né? Que mitiga aquilo antes da pessoa conseguir experimentar aquilo na vida dela. Né? Sim, nossa, tão maravilhoso e importante você colocar isso, porque traz um alento, né, de você consegue enxergar outros caminhos, né, não se, sai desse lugar Exatamente. do roteiro. Ah, eu tenho que seguir esse roteiro e eu não dou conta de seguir esse roteiro. Aí você entende que você tem um Marte que está desprivilegiado socialmente. Socialmente, pois é, socialmente. Né? Mas se a gente deixar a pessoa, né? Deixa as pessoas, se a gente deixar a pessoa na expressão dela, é claro que aquela expressão vai funcionar melhor para o jeito dela operar. Ela vai se sentir muito mais feliz, né? Então, uma pessoa com Marte em signo de ar, que é o contraponto, né? Ela vai querer o quê? Coisas mais rápidas de conquistar, porque os ciclos dela são mais curtos. Então, ela se desinteressa pelas coisas com mais velocidade. Assim. Então, alguém que fica 10 anos para fazer uma formação na faculdade, na pós, não sei o quê, o Martinhar, ele não vai dar conta desse tempo todo para fazer essa especialização. Não sustenta esse tempo todo. Mas nesse tempo ele podia fazer 3 faculdades, por exemplo. E de repente fazer uma vida muito mais dinâmica, trabalhando de segunda a quinta num assunto, na sexta-feira ele faz outra coisa, outro trabalho. Para aquela pessoa que veio com Marte em ar, isso funciona. Né? Para aquela pessoa que tem o Marte no signo de terra, não vai funcionar esse modelo, ela vai se sentir insegura com a vida profissional, por exemplo. Então, para cada pessoa tem uma expressão, e a gente poderia ter organizações da vida, né, que acolhessem todas as expressões. Mas um dia a gente vai chegar lá. Sim, e isso é lindo também, porque tenho aqui no meu perfil muitas mulheres mães que me seguem, e eu também sou uma mulher mãe. Então, assim, saber essa importância que nós temos na vida de uma criança, né, como a mãe,
e conseguir observar Uhum. essa criança se mover no mundo. Por exemplo, eu publiquei recentemente um Reels do meu filho, quando ele era mais novo, tinha 3 anos, aqui em Brasília. Gente, a Verbena não tá em Brasília, tá? Só para quem não sabe. Verdade, não falamos disso, né? A gente tem aqui a torre de TV. E aí tem uma escadaria bem grande até chegar na torre. E o meu filho tem a bikezinha dele, que é aquela bike sem pedal, para treinar o equilíbrio. E ele quis subir aquela escadaria sozinho, com 3 anos. Ele mal conseguia se equilibrar, assim. Depois, olha esse vídeo, que é bem um guerreirinho. E aí eu falei, ok, ele quer fazer isso, e fiquei assim num lugar de testemunha, observando. E ele olhava para trás, me buscando, né? Buscando o meu olhar, assim. Ele olhava para trás e eu fazia, vai, filho, você vai conseguir. E ele fez a escada todinha, assim. E isso me coloca Uhum. nesse lugar de observar essa outra pessoa que é meu filho se mover no mundo, é, permitindo que ele se mova no mundo para além dos meus medos, né? De ele vai cair. Aham. Isso não é de criança. Até um homem chegou perto da gente e interrompeu, quis ajudar ele. E aí ele virou para o homem e falou: Não! Meu filho tem lua em Áries. Ele falou: Olá. Não, não! Tipo, eu quero fazer isso. E eu sabia, né? Eu sou a mãe do menino, eu sabia que ele ia fazer. Então, assim, como um toque, como uma sugestão para que a gente fique nesse lugar de testemunha das nossas crianças se movendo no mundo, interferindo da melhor forma, né? E não atrapalhando o movimento dessa pessoa, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho um filho com lua em Áries também, né? E aí ele tem o Marte em Câncer. Então é muito interessante assim também a gente ver essas sutilezas depois se desdobrando, né, nas pessoas mais próximas, né? A gente convive e tal, vai vendo isso. Alguém de Lua em Áries tem mesmo o gosto, porque a Lua vai falar disso do gosto, né? A gente tem o gosto de se explorar no movimento. Então, seu filho com certeza é uma criança muito ágil, né? Aí, dependendo de onde estiver o Marte dele, aí ele vai se explorar nessa Eu não agilidade aí de uma sei, de outra forma. eu não sei, mas ele é geminiano com lua em Áries. Uhum. Aí então é super curioso mesmo, né? Ver alguém fazendo um movimento que é imitar, com certeza. Sim. E isso também é um estudo muito interessante, né, Verbena? De ir percebendo os meus planetas, a minha leitura astrológica e o do filho ou do companheiro, da companheira, né? Como essas relações se constroem, né? Eu, por exemplo, tenho Mercúrio em Touro. Quando eu fiz aquela consulta com você, eu não sabia que eu tinha, eu sabia que eu tinha Mercúrio em Touro, mas não sabia o quanto isso é importante para mim, sabe? Nomear, conseguir nomear essa minha forma de comunicação, né? E saber das Uhum. potências e dos desafios. Isso, é assim mesmo. Para mães e filhos, nossa, eu recomendo demais. Eu conheci mesmo a astrologia depois que eu já era mãe, né? Então eu percebi como que eu fiz algumas coisas bem erradas assim com os meus filhos, assim, inadequadas, né, para um e outro perfil. E esperando, por exemplo, que o segundo filho conseguisse coisas que o primeiro conseguiu, né? E o segundo não conseguia nunca, porque ele tem uma outra estrutura, um outro funcionamento, né? Eu fiquei em paz com isso depois, que eu estudei e fui ajustar a minha forma de interagir com cada filho, né? Pensando que cada um tem uma predisposição específica, né? São pessoas distintas, diferentes, nasceram em épocas diferentes, né? Vou levar Sim. isso em conta. Para quem é mãe, facilita demais o nosso trabalho com os filhos. Sim. Facilita muito, vale Nossa, e muito a pena. eu acho tão maravilhoso o seu trabalho com a mãe. A mãe narcisista, eu assisti essa live. Acho que foi aí que eu te conheci. Eu falei, gente, quem é essa mulher? Porque é muito maravilhoso e é um lugar muito arriscado, né? A gente cair nesse lugar, Olha, né? muito. Primeiro, porque esse assunto é mais comum do que se pensa, e se a gente parar para pensar,
mesmo olhar com, né, nos detalhes, a gente vai ver que tem alguma mãe assim perto da gente. Né? Pode não ser a nossa, mas tem alguma mãe perto da gente. E isso é consequência de uma sociedade que não respeita a maternidade, que não apoia, que exige demais emocionalmente das mulheres. Em algum momento, essa mulher pode romper psiquicamente e ficar presa num narcisismo que nem ela percebeu. Né? Às vezes, essa manifestação é oculta. Enfim, e isso pode nos atingir, né, em maior ou menor grau. Mas isso não é novidade, não. Né? Tem gente que fala assim, esse assunto de mãe narcisista é novidade, tal. Não é, não. E isso é muito grave, muito sério para quem vive essa dinâmica, né, sem conseguir colocar nome nas coisas, né, porque gera muita culpa, né, nos filhos. Essa dinâmica atrasa o desenvolvimento, né? Atrasa tudo aquilo que a gente poderia ser de potencial, a gente não consegue colocar no mundo. Então, é muito importante a gente ter espaço para falar disso, né? A gente pode falar disso, é importante saber Sim! conhecer, assim. Eu tô um pouco curiosa para saber aonde está o seu Marte. Meu Marte em Sagitário. Eu tenho Sol e Marte em conjunção. Eu sou guerreira desde que nasci. Ai, Nasci de que força. lindeza! É uma associação muito interessante, né? O fórceps é de metal. Então, meu primeiro contato com o mundo foi com o metal. Uau! Né? Uau! Porque eu tenho os dois no mesmo grau, o Sol e Marte, conjuntos. Nossa, que forte isso, né? E que incrível, porque ontem a gente falou sobre Ogum, essa, né, colocando tudo isso no arquétipo, assim, a gente falou sobre Ogum. O elemento de Ogum é esse ferro também, né? Então, a Patrícia comentou é, sobre as ferramentas, o quanto as ferramentas impactam a nossa vida, né? A gente está aqui graças a essas ferramentas. E no seu caso, muito mais forte, né? Isso. Muito forte. É Eu muito fico. bonito também de ver como a vida das pessoas acaba incorporando esses simbolismos, sabe? Também tem esse mistério, né? Quando a gente conhece um pouco mais os mitos pessoais de cada um, os arquétipos que guiam cada pessoa, ainda que ela não saiba disso, ainda que não esteja declarado. Mas se a gente fizer um mapa de uma pessoa com 50 anos, por exemplo, que ela já tem toda uma história de vida, a gente vai ver que esses mitos sempre acompanharam a pessoa, né? Então, para mim, por Sim, exemplo, Marte é um mito que me acompanha sempre, verdade. sim. E isso é muito bonito porque tem a ver com a jornada do herói mesmo, né? Com esse entendimento de sair de um ponto inicial e fazer esse caminho, se reconhecendo dentro desse caminho, né? Se criando sentidos, percebendo sentidos para aí sim acontecer uma transformação, trazer o elixir que o Joseph Campbell fala, né? Trazer essa Que lindo. resposta. Aham. Então, é muito forte, né, gente? Tá vivo. Eu tô assim, nesse momento de Ares, com o meu guerreiro muito ativo, muito forte, brigando, mas ao mesmo tempo muito sensível, sabe? Tendo crises de choro, assim, e acolhendo. É interessante porque nessa aceitação do guerreiro interno, que tem um pouco dessa força masculina yang, eu me sinto muito segura para ter crise de choro, por exemplo. Sem querer racionalizar o que que é, por que que eu tô assim. Não, tô assim. Vou bebendo Uhum. água e chorando. Poxa vida, que interessante, né? Marte passou pelo signo de Touro no começo do ano, né? Então, em janeiro ele estava lá. E pode justamente mobilizar a gente, né, nesse reino mais emocional. O touro é um signo de terra, mas ele é um signo mais emocional, né? Agora ele está em Gêmeos, Marte hoje está em Gêmeos. Então, isso pode já dissipar um pouco essa coisa mais sentimental e começar a trazer a percepção para o racional,
né? O do elemento ar. Marte em Gêmeos está no elemento ar, né? E no dia a dia Sim, das pessoas pode também influenciar a gente esses interesses que têm a ver com o elemento ar. Então, tanto as parcerias, as alianças, aproximações, como os estudos e o deslocamento, o movimento, né? Sem esquecer disso sim. também. E essa dança cósmica também vai levando a gente para essa ideia do jornar, né? Tô mais emocional, mas agora vou ter a oportunidade de racionalizar um pouco mais o que que é isso, né? É muito bonito Uhum. assim esse estudo, esse conhecimento. Então já quero aproveitar para te agradecer muito por você estar aqui comigo, por você compartilhar o seu saber, pelo nosso encontro. Aonde que você está mesmo? Você está em São Paulo, não é? Eu estou em São Paulo, capital, mas por conta da pandemia, agora eu estou na nuvem, né? A gente está vivendo nesse espaço virtual. Então, vocês me encontram aqui no Instagram como Verbenaim. Acho que todo mundo viu como é que é o meu nome aí na chamada da live. E vocês me encontram também no Facebook, né? E eu tenho blog também com esse mesmo nome. Podem dar um Google na internet com Verbena Terapias. Também vocês me encontram, é mais fácil de escrever. Verbena Terapias, vocês me Sim. encontram pela hashtag também. Então, eu Gente, vale. atendo para qualquer lugar, gente. Não estou em São Paulo só fisicamente, mas hoje em dia a gente existe virtualmente. Sim. Vale muito a pena fazer essa consulta, esse atendimento com a verbena, gente. Foi muito importante para mim. Eu fiz logo no início da pandemia, assim, me trouxe muita clareza, né, do meu funcionamento. E também os textos do blog são incríveis, né, para quem quer aprofundar nos estudos, assim, vale a pena dar uma olhada. E você vai dar um curso esse final de semana, não é isso? Dos arcanos menores? Pô, é um curso de tarô, então que junta com a visão da psicanálise e da psicologia analítica, que é a vertente do Jung. Então, semana passada foi dos arcanos maiores e esse final de semana vai ser dos menores. Aí, os arcanos menores estão muito próximos da teoria dos tipos psicológicos, para a gente entender melhor como é que funciona uma pessoa do fogo, uma pessoa da água, da terra e do ar, né? Então, eu Sim. deixo o convite para vocês também participarem, vai ser nesse próximo sábado. E qualquer pessoa pode fazer, né? Não só uma pessoa Qualquer estudiando. pessoa. Qualquer pessoa não precisa ter conhecimento anterior de tarô nem de psicologia nenhuma. Pode vir participar, que a linguagem é super acessível e a ideia é olhar para si, não é curso para você aprender e fazer para fora. Isso pode ser num outro momento, mas esse encontro é para a gente olhar para a gente mesmo a partir desses saberes. Sim. E é um desafio, mas é uma delícia, né? Começar a fazer isso como exercício de olhar para si. Uhum. Então, nesse sentido, também quero convidar todo mundo que está assistindo a live para essa jornada do herói que vai acontecer do dia 23 de abril ao dia 3 de maio. São 11 dias, um acompanhamento totalmente online. Você se inscrevendo vai receber na sua casa o floral de jambeiro. O jambeiro é uma árvore considerada a árvore de Ogum, isso que a gente falou aqui, né? E aprofundou um pouco na live de ontem, tá aqui no perfil. E a gente vai fazer esses 11 dias conversando um pouco sobre a jornada do herói, do Joseph Campbell, e tomando floral. Então, é um trabalho de aprofundamento mesmo nessa energia, nessa força do guerreiro interior. E depois dessa aula aqui com a verbena, fica muito mais claro, né? Tomar contato mesmo com o nosso guerreiro, sabendo que ele vai agir sempre de formas diferentes. Nenhum guerreiro é igual a outro, né? É isso aí. O importante é que você sintonize com o seu guerreiro. Não fica querendo usar o guerreiro do outro. Serve para o outro. O seu vai servir só para você. Sim. Então, agradeço muito sua presença, Verbena, e espero que a gente possa se encontrar novamente. Em breve eu vou fazer o mapa astral do meu filho. Ah, vai ser muito bom. E a gente se encontra aqui pelas redes. Tá joia. Quero deixar uma boa noite para todo mundo que assistiu, para todo mundo que vai ver depois também.
E é isso aí, gente. Acompanhem os trabalhos, tem coisas incríveis por aí. O trabalho da ela tá muito bonito. Fortaleçam esse trabalho. Uhum. Estou bem curiosa para essa jornada do Floral de Jambeiro. Espero que dê muitos guerreiros aí nessa rede. Então, gratidão, gente, boa noite. Obrigada pela companhia. E até já, até logo, Verbena. Até logo, querida. Foi uma alegria estar com você. Um beijo.